Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Mais uma vez é uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí mais um dia, mais uma jornada. O tema de ontem foi falado sobre recuperação. Será que você está sendo recuperado por Deus? E essa é uma expressão não muito comum, né? Ninguém fala sobre isso assim, nesse sentido. Mas de fato a gente está sendo recuperado. E hoje nós vamos para a segunda parte e que é o Salmo 1. O Salmo 1 fala a diferença do justo e do ímpio, mas somente no verso 5 que aparece ali justos, a palavra justos. Não, o resto do Salmo não fala, só fala assim, que bem-aventurado, que a gente já sabe o que que é, feliz, feliz é aquele que não anda, que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, medita na lei do Senhor e tal. Então, nós vamos conhecer isso aí e vamos entender por que que eu falei sobre recuperação. Será que estamos sendo recuperados? Acredito que sim. Você também acredita que sim, mas a gente vai ver aí qual é o sentido da palavra justo. O que quer dizer de fato a palavra justo para a gente entender sobre esse tipo de recuperação. Não sei se o seu dia está feliz, se está alegre ou se está angustiado ou angustiado. O que eu digo para você é para prestar atenção, porque Deus tem um plano especial para você. A mensagem de Deus hoje vai mostrar para você realmente que vale a pena ser fiel a Deus. E quanto mais constante você for a Deus, quanto mais constante você for fiel aos princípios do Senhor, mais feliz, feliz você vai ser. Pode ter certeza. Você vai passar por lutas, por dificuldades, mas você conseguirá a vitória. E naqueles momentos em que você está em angústia, Deus vai abrir os seus olhos para você enxergar o que que está acontecendo. Você não vai estar em desespero. Um servo de Deus, uma serva de Deus, não vai estar em desespero. Ele vai aprender a confiar em Deus, mesmo que a angústia seja grande. Esse desespero, quando eu digo, é no sentido daquelas pessoas que já fazem aquelas lamentações, sabe? Aqueles desesperos assim, em que, minha vida. E tem gente que é assim. E eu digo para você que às vezes até tem alguns que dizem ser servos de Deus e servas de Deus que estão assim. Se são servos de Deus e estão assim, é porque estão olhando numa perspectiva errada. Precisam aprender a confiar. Isso é falta de confiança. Do mesmo jeito que Elias, naquele dia em que ele pediu a morte, que ele fez esse tipo de lamentação, ele perdeu o foco no Senhor, ele focou na pessoa de Jezabel e ele fugiu, 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 pediu a morte. Depois o Senhor o trouxe de volta, sabe? Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, estamos aqui para falar mais uma vez do Salmo 1, agora a parte que fala dos justos de maneira específica, que agora vai falar dos ímpios também. A gente sabe, Senhor, que o justo e o ímpio é um diferente do outro. Não é só pelas ações externas, mas pelas ações internas. E no universo, o Senhor e os outros seres que estão aí enxergando as coisas veem essa diferença distinta. Muitas vezes a gente que está aqui na Terra não consegue ver porque estamos nos meios dos problemas e preocupados apenas com os nossos problemas. Nos ajude a nos agradar e nos preocupar com o Senhor. Abra nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ler agora os versos 4, 5 e 6. São três versos. Ontem nós lemos três versos, hoje são mais três. O Salmo tem 6 versos apenas. É um contraste de quem é fiel a Deus e de quem não é fiel. Mas a Bíblia caracteriza justos, sempre justos. Justos, justos, tá? E chama, no verso 1, de bem-aventurado. Felizes, aí a gente viu ontem, felizes, felizes. Mas quando a Bíblia fala dos ímpios,
ela coloca algumas características. Ela chama ímpios, pecadores, escarnecedores, né? São três categorias. Assim, não é que são três categorias de pecadores ou três, mas são três. Não sei se seria qualidade, porque isso não é qualidade, né? Ser pecador não é nenhuma qualidade, é um demérito, é uma vergonha, mas ajuda a gente a entender melhor o que seria um pecador. Então, pecador, ímpio, escarnecedor. Então, quando fala que feliz, bem feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, esse ímpio aí é perverso. Aquelas pessoas perversas, ruins internamente, sabe? O caminho dos pecadores, esses pecadores é aqueles que são pecaminosos, fazem pecado mesmo, estão nem aí. Vou beber, pastor, vou sair para fazer. Ah, não, vou, tá? Chega de igreja, eu vou, sabe? Vou pecar. Já vê aquelas pessoas que saem da igreja e algumas mulheres, por exemplo, e na mesma semana já furou, nunca furou o brinco, nunca furou a orelha, já furou a orelha, já fez isso. O que é isso, gente? Parece que já era pecadora de longa data. Já viu crente que, desculpa falar, mas que tatua o corpo? Eu não estou falando daqueles que se converteram e têm tatuagem, e por ter tatuagem não tem como se livrar. Mas você já viu crente que se tatua, é da igreja, não saiu da igreja e aparece tatuado, aparece com piercing, aparece com aquilo outro e tal. Tá fazendo para o Senhor? Tô fazendo para o Senhor, tá? Eu sei. O fogo, ou o fogo purifica a gente agora, ou vai purificar depois. E lá a gente vai ver até quanto tempo o piercing vai durar, quanto tempo a tatuagem vai durar. Antigamente, eu conhecia pessoas que se convertiam e entravam no caminho da verdade e tinham vergonha das marcas que fizeram, porque são marcas que estão no corpo e não tem como tirar. Se fizer, mesmo que faça esse negócio a laser para tirar, vai ficar a cicatriz do mesmo jeito. E vai ficar, às vezes, o desenho, alguma coisa, e talvez seja o espinho na carne que vai ter que carregar. Mas hoje há pessoas que têm orgulho, sabe? Não, sabe? Gosta de mostrar, ou seja, é da igreja, mas tem orgulho de mostrar o que fez do passado. Não tem orgulho. Se você por acaso tem alguma marca do passado, olhe para essa marca com tristeza, porque ela diante do Senhor não vale nada. Os homens podem até achar que é bonito, as mulheres podem achar que tá bonita e tal, mas para Deus é algo inútil, é algo que realmente não vale a pena. Então, os pecadores. Eu coloquei um, mas são aqueles que querem pecar mesmo, sabe? Querem e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores, eu já disse, é aquele que faz. Não é só escarnecer, não é só ficar rindo, é zomba. Nem todo mundo que ri é escarnecedor, tá? Tem muita gente que ri, tá rindo de uma situação, tá feliz, e aí dá uma gargalhada, mas não é escarnecedor. Mas todo escarnecedor, ele vai rir de alguma coisa, porque o objetivo dele é zombar. Pode ser do dízimo, pode zombar até do próprio pastor, de uma maneira pejorativa. E aí, pastor, serviço duro, né? E tal, sabe? É verdade que existem pessoas e pessoas, talvez pastores que estejam errando em alguma coisa, mas tem gente que generaliza, irmãos de igreja, já vai para a igreja, irmão, vai lá, ora por mim. Não ora não, não ora não, não ora não. Deixa, deixa a pessoa, deixa o escarnecedor continuar escarnecendo.
Quando chegar ao fim, ele vai ter um grande escarnecedor. Ele vai ver os escarnecedores, o que, que vai acontecer. Então, quando você vê tudo isso, o verso 3 ele termina, depois que ele fala isso, de feliz, feliz, o verso 3 ele fala na parte final, olha, tudo quanto ele faz, a pessoa é justa, só que a pessoa não está falando a princípio do justo, está falando do bem-aventurado. A gente que coloca o justo como bem-aventurado, ok, queridos? Mas ali é o bem-aventurado. Então, esse bem-aventurado que medita na lei do Senhor, que está inculcado, que inculca, que está cismado com a lei do Senhor, que é para seguir ali, né? Murmura, fala em voz baixa. Esse murmurar é voz baixa, não é no sentido de reclamar. Fala em voz baixa as coisas da Bíblia para não cair. Não, eu não posso perder meu foco. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Igual um profissional em qualquer outra área que muitas vezes não quer perder o foco, ele fala, né? Não, olha, eu tenho que fazer isso agora. Tocou, teu alarme, tocou, não, agora eu tenho que fazer isso. Tá ali, tá focado naquilo ali. E tudo quanto ele faz, o verso 3, a parte final, será bem sucedido. Nesse contexto de bem sucedido, que é se tornar próspero, é experimentar a prosperidade, ele experimenta a prosperidade, queridos. Todos os dias, eu vou dizer para os irmãos que todos os dias, quando eu prego, falo aqui nessas meditações, eu tenho experimentado a prosperidade. Por favor, não é riqueza, né? Porque na nossa mente a prosperidade vai ser muito dinheiro, muita coisa. E não necessariamente é assim. Você pode ser próspero no caminho que você segue. Pode ser próspero no seu ambiente de trabalho. Você pode ser próspero nas suas amizades. Você pode ser próspero na maneira como você fala e as pessoas te respeitam. Você pode ser próspero na sua família, sabe? Na sua casa, no meio dos seus amigos. E, obviamente, em algum momento, você também vai prosperar de quem você era, para onde você está, sobre questões financeiras, questões de saúde. Você prospera, mas às vezes o nosso foco é só as coisas, né, de dinheiro, de isso. A gente alega, né? Ah, comprou um carro, comprou isso, comprou, ah, tá próspero, ah, comprou isso. A gente, a gente vamos dizer, julga os outros por esse tipo de prosperidade. Mas essa prosperidade aqui é diferente em todas as áreas da sua vida. E tem muita gente com muito dinheiro, mas que não conhece a Deus. Então, não são prósperas. Pela Bíblia, não são. E aí vem os versos 4, 5 e 6. Aí diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Essa expressão ímpios diz assim, no original seria o perverso, o culpado de pecado, sabe? O que é culpado de pecado? Ah, pastor, mas eu também sou porque eu errei. Sim, mas esse culpado de pecado é aquele que peca, mas não quer saber de Deus. Não pede perdão a Deus, não busca a Deus. É aquele que é hostil a Deus. E essa palavra hostil é a pessoa que é agressiva, demonstra má vontade, não é favorável. Você já viu gente assim? Eu vejo gente até na igreja, gente com má vontade. Má vontade, má vontade, com má disposição de fazer as coisas de Deus. Não é favorável, sabe? Ah, tá chegando o sábado, que coisa, eu não posso fazer nada, é tão triste. Ah, eu gostava tanto de comer essa comida e agora eu não como mais. E aí, queridos? Olha quanta hostilidade, em vez de com alegria, sabe? Ah, tanta dificuldade. Então tá aqui, a pessoa é hostil às coisas de Deus, é perverso. A gente nunca ouve ou nunca escuta desse tipo. E às vezes tem perverso na igreja, e às vezes a gente está andando com gente perversa da igreja apenas que diz que é irmão em Cristo. Mas se tudo é hostil, você vai fazer alguma coisa, vamos fazer um pequeno grupo. Ah, não.
Vamos fazer não, para quê? Sabe? Má vontade, agressivo. Falei que ia dar errado. Eu falei, pastor, o senhor quis fazer, eu sabia que ia dar errado. Pastor, o senhor não está indo para um outro lado? Só o tempo vai dizer. Você consegue ver um justo, uma pessoa boa, uma pessoa de fé, reclamando na igreja? Hum? Você consegue ver uma pessoa de oração, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem realmente um domínio próprio, falando: eu sabia que não ia dar certo. Eu não consigo achar, eu ainda não achei. Pelo contrário, quando a pessoa é justa e fala alguma coisa que não deveria falar, depois se arrepende. Não muda a posição, se arrepende do que falou, porque foi hostil, foi assim nervoso, bravo, e às vezes a gente precisa melhorar. Eu, como pastor, não posso ser hostil, porque quem é hostil são os ímpios. Então, se os ímpios são hostil para com Deus ou para as coisas de Deus, perversos, a gente não deve ser com um irmão, com uma irmã que pensa diferente. Que bom que pensa diferente. Agora, deve haver harmonia. Então, olha só, os que são perversos, os que são hostil a Deus, não são assim. Não são assim o quê? Não são felizes, felizes, não são. Pelo contrário, eles têm ódio quando vê alguém feliz. Tem lá fora pessoas assim e tem dentro da igreja também. Tem gente que cobiça a família dos outros, fica cobiçando. Olha aquela família lá feliz e não sei mais o quê. Tem os costumes religiosos, né? Quando nasce uma criança bonita, um filho de alguém que é bonito, olha, cuidado com o quebranto. Uma vez eu ouvi isso, meu filho era pequenininho, cuidado com o quebranto. O quê? Quebranto? Eu fiquei assim, olhei para a Nígia, o que é isso? Eu nem sabia. Ah, a Nígia falou, uma expressão católica de, de mal olhado. O quê? Mal olhado? Eu preocupado com mal olhado? Falei, eu quase respondi para a irmã, mas veio à minha mente assim, porque eu falei isso. Eu o quê? Eu preocupado com mal olhado? Irmã? Irmã? E na minha mente veio um bando de coisa, né? Meu Deus do céu, esse povo tá perdido, gente. Que mal olhado. Você tá preocupado com mal olhado? Deixa o povo te olhar mal, irmãos. Mal olhado pega? Tô aqui. Não me pegou, não, irmãos. E não pegou no meu filho também, não. É, pastor, mas o senhor não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Sempre tem gente assim. Queridos, faça as coisas de Deus. Faça o seu melhor. Pode dar errado? Pode. Deixa que o Senhor resolva. Deixe nas mãos dele. Deixe ele ser o guarda de Israel. Busca as coisas de Deus. Se preocupa com mal olhado, não, quebranto. Sabe? Essas coisas não deve fazer, se preocupar, não. Porque os ímpios não são bem-aventurados, não são felizes, não são bem-sucedidos, eles não tornam-se prósperos, tudo que eles fazem dá errado. E talvez a gente é servo de Deus e está dando tudo errado. Pode ser que a gente esteja fazendo coisas de ímpios sem ser ímpio. Quando eu falo ímpio, porque aqui ele fala ímpio como pecador, como aquele que vai pecar, e você talvez não está indo lá para pecar, que você é para zombar, e você talvez não está indo zombar de alguém, mas o ímpio no sentido de ser hostil às coisas de Deus, pode ser que você esteja fazendo. Pode ser que em algum momento você não aceite. Já viu crente que não devolve dízimo? Não sei para onde vai. Isso é ser hostil. Ah, mas o pastor pode, não sei, o pastor tem isso, tem aquilo, é com o meu dinheiro. Que seu dinheiro, querido? O dinheiro é de Deus. Mas não se preocupa, não. Pode ter certeza. Pouco tempo.
Se o pastor faz errado, por pouco tempo ele vai viver. Porque a conjectura não é aqui, a conjectura é a eternidade. Ele pode viver até 100 anos, mas é pouco em relação à eternidade. Então, se ele faz errado, deixa o dono do dinheiro depois reclamar. O conselho é entregar. Se você entregou, a mesma coisa, você tem uma dívida com o banco, pague ao banco. Se o banco quebrou, a culpa é sua, a culpa é da administração do banco. Se o banco entrou em falência. Agora, deixa. Falo de dízimo, mas pode ser outras coisas. Pode ser coisas dentro da igreja. Escolheu fulano, mas não escolheu Beltrano. Por que que escolheu A e não escolheu B para ir para o cargo? E isso e aquilo. Não seja hostil. Às vezes, você pode não estar prosperando, como a Bíblia diz que tem que fazer, porque você está agindo como um ímpio e não deveria estar agindo. Talvez você não seja escarnecedor. Talvez você não seja para o caminho do pecado, sabe? Mas reclama demais das coisas de Deus. É hostil demais. Cuidado. Aí diz assim, no original, literalmente, eles são sempre como algo levado pelo vento. Aí ele repete, o sentido é de repetir. É como se falasse duas vezes. Aqui diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, certo? No original, essa palavra palha representa a palha, mas também significa são, é como algo levado pelo vento. Então, no original seria assim: os que são hostis a Deus, hostil às coisas de Deus, os que são perversos, são sempre como algo levado pelo vento. E aí reforça, como a palha que o vento dispersa. Ok? Entendeu? A ênfase. Ou seja, olha só, enquanto o bem-aventurado, o feliz, feliz, ele é como uma árvore plantada num canal, né, de águas fortes, ou seja, a árvore é robusta, tal. Ele, tudo que ele faz, ele é bem sucedido, porque ele inculca, ele cisma na lei do Senhor dia e noite. Esse é o justo. O ímpio não é assim. Ele é como algo que é levado pelo vento, como a palha que o vento dispersa. Então, ele fala primeiro como algo levado pelo vento, e aí, para em vez de você ficar pensando que algo é esse que vai ser levado pelo vento, aí o salmista ainda faz um reforço, como a palha que o vento dispersa. Sabe aquela palha que você vê voando por aí? Então, o ímpio é assim. Pastor, mas eu só vejo o ímpio ir lá em cima, em posições de liderança, seja na igreja, porque tem gente que fala que tem ímpio na igreja, seja do lado de fora, seja no meu trabalho, seja na escola, na faculdade, você sempre vê o ímpio lá em cima. A perspectiva, queridos, já disse, não é essa terra, não é 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, é a eternidade. Como eternidade, o vento vai passar, vai dispersar, não vai existir mais. E hoje você pode ter alguém que realmente seja um ímpio bem ruim na sua vida, que faça mal a você, mas ele é uma palha. Você é uma árvore, ele é uma palha. Vou repetir. O justo é uma árvore, você é uma árvore. O outro é uma palha. Se é uma palha, vai ser dispersado pelo vento. A árvore, a outra parte, o vento não dispersa. Pelo contrário, o objetivo da Bíblia é para dizer que é uma árvore plantada, fincada na terra, ou seja, não vai sair. A raiz é forte. Aí eu te pergunto, para uma árvore ser forte, ela precisa de quê? Precisa de um terreno fértil, precisa, né, da água. Agora, espiritualmente, precisa o quê? Meditar na lei do Senhor. Porque para você colocar na sua mente, cismar, né, murmurar, falar em voz baixa, coisas da Bíblia para você manter o foco, você precisa ler.
a palavra de Deus? Porque é o verso 2: o seu prazer está na lei do Senhor. O deleite, a alegria dessa pessoa é ler sobre a lei de Deus, é estudar a lei de Deus. E essa lei, eu já disse, que pode ser a lei dos Dez Mandamentos, pode ser a Torá, né, que é os livros de Moisés, ali, o Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico. Em especial, muitas vezes, quando a Bíblia apresenta como livro da lei, é o livro de Deuteronômio, por exemplo, quando Josias fez a reforma, quando o rei Ezequias fez a reforma, acharam o livro da lei e foi trazido pelo sacerdote o livro da lei. Essa expressão livro da lei pode ter certeza que normalmente se aplica ao livro de Deuteronômio, porque lá tem a repetição das leis de Deus, inclusive dos Dez Mandamentos. Mas você pode aplicar essa lei no sentido mais amplo, como sendo a Bíblia, que ela é a norma do Senhor na nossa vida. Então, note, queridos, o primeiro indivíduo, ele se agrada da Bíblia, se agrada das coisas de Deus, se deleita, tem prazer nisso, sabe? Gasta tempo, porque você, quando tem prazer, você gasta tempo. Não, 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 posso ler só 5 minutinhos, porque eu não tenho tempo. O meu tempo é muito corrido. Ó, demonstrando como se fosse importante. Meu amigo, se você não for importante para Deus, você não é importante para ninguém. Seja importante para Deus. Faça as coisas para Deus e você vai ser importante para os outros. Pode ter certeza, porque quem teme a Deus vai te respeitar. Agora, se você ignorar as coisas de Deus, você pode ser importante por um tempo por aqui, mas vai passar porque é uma palha. E a palha o vento vai dispersar. Sabe, o ímpio é algo como uma coisa que é dispersada pelo vento. A palha, sabe a palha? É como o vento dispersa. E a palha pega fogo rápido, bem rápido, tá bom? Verso 5. Por isso, os perversos, ó, já mudou o nome. Não era ímpio? É porque perverso também é ímpio. Aí diz assim: porque os perversos, os ímpios, aqueles que são hostis a Deus, não prevalecerão no juízo. Essa expressão prevalecer no juízo é ficarão de pé no julgamento. Essa expressão de ficar de pé no julgamento é como se fosse assim, vencer. Ou seja, não vão ser vencedores, vão ser derrotados. Por quê? Porque quando termina o julgamento, obviamente, se você foi condenado, você não fica feliz. Então você está lá cabisbaixo. E se você foi declarado feliz, você está em pé ali comemorando a vitória. Então é como se não prevalecerão, não ficarão de pé. Esses que são hostis, que são perversos, não vão ficar em pé no julgamento, no juízo. Aí diz assim: nem os pecadores não prevalecerão, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, já mudou o nome. Essa expressão pecadores aí, os que se opõem à conduta e os que são considerados como ofensores. Essa expressão, como são considerados como ofensores, percebe que já é diferente? Enquanto o outro é perverso, ímpio, é hostil a Deus, essa expressão aqui embaixo, pecadores, é os considerados como ofensores, ou que se expõem à condenação. Ou seja, o que busca fazer o errado, o que busca a condenação, os que se expõem à condenação, ou seja, faz os erros e não está nem aí. Então, a estes pecadores, que a Bíblia chama de pecadores, que se expõem à condenação, são considerados como ofensores, eles ofendem a Deus, eles não é só hostil, eles enfrentam, sabe? Faz as coisas, eu estou fazendo, e aí? Me prova que eu estou, ainda pede para provar, me prova que eu estou fazendo errado. Hoje em dia tem muita gente assim, muita gente que peca, e aí, pastor, tem fulano assim, vai lá e você vai conversar como? Porque hoje em dia tudo joga na cara. Cadê? Você tem prova? O senhor não tem prova. Quem foi que disse? Eu nego. Eu nego.
Graças a Deus, ninguém bateu na minha porta para me alegar que eu fiz alguma coisa. Querido, se alguém bate na sua casa, ou se alguém vai te fazer uma visita perguntando se você fez isso ou aquilo, antes de você dizer eu nego, isso é mentira, isso é uma calúnia, você deu motivo, porque aonde a fumaça passou o fogo. Pode ser que alguém esteja inventando mentiras a você, pode ser, mas normalmente isso é exceção. Normalmente, quando se fala de alguém, se fala de algo que ela fez. Então, por mais que existam pessoas doentes, pessoas más, pessoas malignas, pessoas que planejam o mal, não é normal alguém dizer eu fiz com fulano. Não, não fez. Eu fiz. Você não vê assim o tempo todo, porque senão o mundo não andava. O mundo não andaria. O mundo estaria travado. Estou indo para a parte final, porque esse tipo de pecador não vai estar na congregação dos justos. Que congregação é essa, queridos? Essa congregação é a Assembleia dos Justos, dos salvos. Essa palavra justo, daí vem o título da mensagem. É alguém que foi declarado justo por Deus. Ou seja, é alguém que foi justificado e vindicado por Deus. Percebe? Eu vou voltar aqui. O justo na Bíblia é aquele que foi declarado justo por Deus. E como é que Deus declara que é justo? Porque Deus justificou e vindicou aquela pessoa. E o que que é justificou e vindicou? Eu procurei aqui e eu vou ler para você. Por que que eu estou dizendo isso, queridos? Porque, olha só, aqueles que vão ser salvos, ou aqueles que vão estar nos céus, ou na nova terra, porque o céu é durante 1000 anos, depois o céu vai descer, né? A cidade santa vai descer e vai ficar nessa terra, restaurada, purificada. Esse povo que vai viver para sempre, ela é justa, foi declarada justa. Mas hoje Deus está escolhendo os justos. E quem são esses justos? O que que é justificado? A palavra justificado é literalmente pode ser alguém que foi inocentado. Note, não está dizendo que não teve pecado. É alguém que foi inocentado. Se foi inocentado é porque foi acusado. Foi inocentado, olha só. É alguém que foi inocentado e com argumentos válidos desculpado, isento. Foi provado em juízo. Então a palavra justificado foi declarado inocente. Moisés fez isso, 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 isso. Eu vou declará-lo inocente. É como se o juiz perdoasse. Sabe os alunos que passam no conselho de classe? Quem é professor ou professora sabe o que é isso. Não, vamos dar uma oportunidade. É uma boa pessoa, um bom menino, uma boa família. Vamos dar uma oportunidade. Por quê? Porque houve uma mudança em quem? Na pessoa. Estes justos, esses que vão ser justificados, inocentados por Deus, tinham erros, como os outros. Só que mudaram a vida, não continuaram nos mesmos erros. E não só isso, por ser inocentado, por ser declarado justificado, né, isento, foi provado em juízo, ele é vindicado. O que é essa expressão vindicado? Que foi reclamado ou recuperado como por Deus. Então, a palavra vindicado por Deus é recuperado
ou reclamado por Deus. Por isso veio o título: Você já foi recuperado? Você está em processo de recuperação? Eu diria, queridos, que nós estamos em processo de recuperação. Deus está nos recuperando. E esses que vão se salvar na Assembleia dos Justos, né? O caminho dos justos, conhece o caminho dos justos, na congregação dos justos. Essa congregação dos justos aqui em cima é a Assembleia dos Justos, daqueles que foram declarados inocentes e recuperados por Deus. Todos os que forem para o céu foram declarados inocentes e foram recuperados. Se é recuperado, é porque não prestava em algum momento. Se foi declarado, é porque antes não era inocente. Essa é a diferença de um justo para um pecador. O pecador vai ser declarado inocente, não. Vai ser declarado culpado. O pecador vai ser declarado culpado. O pecador não foi recuperado, vai ser queimado, porque não serve para mais nada. Mas o justo, ele foi declarado inocente. Pelas provas, foi inocentado, foi isento da culpa. Por que pelas provas? Que provas? A mudança de vida, mudança de conduta. Vejam, por exemplo, o ladrão na cruz, ele não se batizou, é verdade, mas olha quantos testemunhos ele deu, ele repreendeu o outro ladrão. Olha, não teme a Deus, estando nós sobre a mesma condenação? E aí fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Repreendeu o outro e falou para Jesus para lembrar dele, só isso, porque ele era o rei. E isso é um testemunho de uma vida de alguém que serve a Deus. Pode ter servido a Deus naquele minuto, mas enquanto um preferiu amaldiçoar e dizer: desce da cruz que aí eu vou te servir, ele não falou para descer na cruz. Ele falou: lembra-te de mim quando entrares no seu reino, Senhor. Aí Jesus disse: você estará comigo no paraíso. Então, ele foi recuperado. Pelas provas e argumentos ali, foi inocentado, foi declarado isento da culpa. Ele foi morto, mas foi declarado isento da culpa. E por ser declarado isento da culpa, Deus o reclamou. Deus disse: você foi recuperado. E eu termino dizendo o seguinte: pois o Senhor conhece. Esse conhece sabe pela experiência, sabe por vivência. O Senhor sabe por vivência, por conhecimento, por amizade, o caminho do justo. Porque o justo é amigo de Deus. Não vai ter nenhum justo lá no céu que não conheceu a Deus no sentido de fazer as coisas de Deus. É verdade que vai ter justos lá que vão perguntar: Senhor, que feridas são essas nas suas mãos? Mas eles fizeram as coisas de Deus aqui na terra. Tive fome, tive sede, estava nu, estava preso, foste me ver. Você fez a um desses meus pequeninos, a mim o fazes. Ou seja, são pessoas que faziam as coisas certas, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, será destruído, será exterminado. Enquanto que um é exterminado. Salmo 1 diz que um vai ser exterminado. Um não vai ser declarado inocente, vai ser declarado culpado. Um vai ser dito, você não houve recuperação. Enquanto que o outro, você foi declarado inocente, você foi recuperado. E eu termino mais uma vez dizendo: você foi recuperado? Que Deus possa continuar recuperando a mim e a você todos os dias, para a honra e glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, falamos aqui do Salmo 1. Ontem falamos a primeira parte, agora estamos falando da segunda parte. Nos ajude, nos dê a tua bênção. Nos ajude a agradecer a Ti, porque o Senhor nos recupera todos os dias. E naquele grupo dos salvos, no novo céu e na nova terra, estarão aqueles que foram recuperados, que foram declarados inocentes. Foram declarados porque mudaram de vida, porque inocentes não eram. Foram recuperados porque fizeram coisas de errado,
mas aceitaram os teus ensinamentos. Por isso, Senhor, nos ajude a estarmos neste grupo dos recuperados. Em nome de Jesus. Amém.